Resgatar esse caso, que parece ser, né, pelo que a gente tem ouvido ainda, um ponto muito sensível, tem efeito eleitoral, faltando aí ontem, né, faltavam 3 dias para as eleições. Tem sentido trazer isso para o debate eleitoral agora? Bem, tem sentido no formato de debate que a gente tem. Não era para ter sentido, porque quem diz que o PT e o Lula são inocentes nesse caso, não tem nada a ver com o caso Celso Daniel, não é o PT. Quem disse isso foi a polícia que era subordinada ao governo do PSDB, então o grande rival do PT, e a Justiça, que condenou pessoas que eram acusadas pelo crime. Criminosos comuns que faziam, como Colombo lembrou, na época havia muitos sequestros em São Paulo, então a conclusão da Justiça, do júri, foi essa. Os caras sequestraram, viram aquele carrão, sequestraram, depois descobriram que o sujeito era o Celso Daniel. E aí mataram, ele acabou sendo morto. Então, assim, não é o PT que diz isso. Quem disse isso foi a polícia, né? Quem respaldou, quem aceitou essa tese e determinou a condenação daqueles acusados foi a própria Justiça, Tribunal do Júri, homicídio. Então, não tem muito que... É isso que foi decidido, porque senão a gente fica... Tem muita gente, o caso da Marielle Franco, né, o fato de um dos acusados se morar no condomínio do onde mora o presidente Jair Bolsonaro, muita gente diz, isso aí tem a ver com Bolsonaro. Não tem nenhum indício que ligue o presidente Jair Bolsonaro ou a família Bolsonaro ao assassinato da Marielle Franco. Tem gente que diz que a facada, o atentado que quase matou o então candidato Jair Bolsonaro foi fake. Mas não, é claro que ele foi vítima. Então as pessoas podem cultivar lendas, as pessoas podem levantar fantasmas. Mas isso é uma questão, assim, não há. Né? O presidente Jair Bolsonaro foi vítima de um atentado, ponto. Né? Até agora não há nenhuma evidência, nenhuma suspeita mais grave que a família Bolsonaro tenha alguma relação com o assassinato de Marielle Franco, ponto. E a Justiça decidiu que o crime do Celso Daniel foi um crime comum, outro ponto. Então, essa é a questão. Claro, havia corrupção na Prefeitura de Santo André envolvendo lá empresas de ônibus? Sim, é bem provável. Eu sou capaz de apostar que havia. Eu não conheço detalhes do processo nesse dado, mas sou capaz de apostar que havia, sim, safadeza, extorsão de empresários. Nada me tira da cabeça que havia. Né? Agora, isso tem relação com o crime? De acordo com a Justiça, não. De acordo com a polícia, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí ontem o Jair Bolsonaro, ele aproveitou essa história, né, e foi em cima da Simone Tebet, que foi muito ríspida com ele, disse que ele era covarde, que ele deveria fazer essa pergunta ao Lula, que estava ali presente. E depois dessa história, houve uma chance em que o Bolsonaro poderia escolher a quem ele iria perguntar, ele poderia inclusive escolher o Lula, e ele não perguntou. Então ele poderia ter, naquele momento, não, vamos lá, vamos perguntar isso. Não perguntou. Então a história é essa. Então não dá para a gente ficar trabalhando só com lendas. Desconfiar, também desconfio de uma opção de coisa, mas tem que se basear nos fatos. É isso.